aluno e aluna de psicologia. Seja muito bem-vindo à unidade 5, quando vamos falar sobre a relação entre o sujeito e o trabalho. Existem alguns provérbios que vão retratar a relação entre ser humano e trabalho. Provérbios do tipo: só o trabalho produz riquezas, só o trabalho dignifica o homem, Deus ajuda quem cedo madruga. Todos eles destacando o valor que é dado ao trabalho. De fato, quando pensamos na relação entre ser humano e trabalho, pensamos no trabalho não somente como uma forma de se envolver socialmente com alguém ou com outras pessoas, mas o trabalho como uma forma de produzir riquezas, de produzir dignidade, uma forma de se destacar, de ser valorizado. Então, existem múltiplas possibilidades de pensarmos o valor do trabalho. Quando vivemos nesse contexto de pós-modernidade, vemos que uma das crises da pós-modernidade é a crise da empregabilidade. O trabalho satisfaz algumas necessidades do ser humano. Que necessidades? Abraham Maslow ele vai pontuar que nós somos seres de necessidades. Nós temos necessidades básicas, temos necessidades de pertencimento ou de afiliação, temos necessidades de amor, necessidades de reconhecimento e prestígio e necessidades de autorrealização. O trabalho satisfaz essa necessidade de pertencimento e a necessidade de reconhecimento e prestígio. E aí eu volto a mencionar uma expressão que eu utilizei alguns segundos antes, que é crise da empregabilidade. Por que na pós-modernidade nós vivemos a crise da empregabilidade? Porque tudo muda o tempo todo e muda muito depressa. Então, na pós-modernidade, nós vamos encontrar alta competitividade, substituição de postos de trabalho, velocidade, emprego da tecnologia, e lidar com tudo isso, às vezes, acaba sendo complicado para algumas empresas. Então, uma alta rotatividade de funcionários, demissão em massa, substituição do ser humano por máquinas. Encontramos tudo isso na pós-modernidade. E quando pensamos em se é difícil conseguir emprego, o que leva alguém a se manter no emprego? Para se manter no emprego, você precisa de algumas competências e algumas habilidades. E essas competências e habilidades, elas não são somente técnicas, mas são competências e habilidades também sociais. Uma das dificuldades para se manter no trabalho seriam as incompetências, ou seria a ausência de algumas habilidades, como flexibilidade, como desejo de aprender, tolerância, capacidade de exercer liderança, aprimoramento constante, que são exigências da contemporaneidade. Agora, se o trabalho produz riquezas, se o trabalho traz esse pertencimento social, o trabalho também pode adoecer. Existem algumas patologias que são geradas no contexto do trabalho. Uma das formas de se adoecer no trabalho é através do assédio moral. Se chamamos bullying ao assédio que acontece no contexto escolar, chamamos de assédio moral se pudéssemos dizer, o bullying que acontece no trabalho, mas a pressão excessiva que acontece no trabalho. Não é só pressão. Quando falamos em assédio moral, falamos num contexto de humilhação e rebaixamento do outro, constantemente. Então, o assédio moral se manifesta através de críticas constantes a um colega. O assédio moral se manifesta através de vivências ou convivência com situações precárias. E ele tanto pode acontecer em relações assimétricas, o subordinado com o superior, quanto em relações simétricas entre colegas. E ele traz uma série de efeitos negativos no corpo, sendo responsável por muitos afastamentos do trabalho. Um outro problema que podemos pensar no trabalho seriam algumas psicopatologias. Se a gente pensa hoje, com certeza você conhece muita gente que está ansiosa e muito da sua ansiedade tem a ver
com o trabalho. É aquela história, eu não posso parar. Porque se eu parar, eu corro o risco de não ser visto pelo meu chefe. Se eu não bater a meta A, B ou C no prazo X, eu corro o risco de ser demitido. E isso pode levar a uma ansiedade que vai extrapolar o ambiente de trabalho e vai se manifestar no restante da nossa vida. Então, falar em relação de trabalho é falar numa relação que traz elementos positivos, mas traz também elementos negativos. Na unidade de hoje, você vai encontrar alguns autores e algumas sugestões muito interessantes de obras que abordam a gestão de pessoas, a relação entre ser humano e trabalho, a relação entre adoecimento, saúde e mercado de trabalho. Vale a pena ler esses textos, vale a pena assistir aos vídeos sugeridos na unidade. Com certeza, eles vão enriquecer muito a sua compreensão sobre a relação entre o sujeito e o mercado de trabalho. Até a próxima unidade. Abraços.